dia 27 de abril, a Lua chega em seu quarto crescente, continuando o desenvolvimento dessa lunação. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você não assistiu o vídeo dessa lunação, é importante para entender os potenciais que a gente vai desenvolver a partir de agora, quais são as energias que precisam ser consideradas. Principalmente porque a gente está vindo de uma lua nova com eclipse, com Plutão, com Saturno, com Nodo, muita coisa envolvida. Então, quanto mais entender esses potenciais, melhor para o desenvolvimento dessa fase. E o quarto crescente acontece no signo de Leão, né? Então a gente precisa olhar para as nossas emoções, para entender aquilo que em nós impede do nosso brilho pessoal irradiar para o mundo. Então muitas vezes é a questão dos apegos emocionais que seguram a nossa essência, que impedem que a gente irradie a nossa luz, irradie o nosso brilho, porque o Sol rege Leão. Um dos principais sentidos do Sol é irradiar a luz, é irradiar brilho. E quando a Lua está passando em Leão, a gente se torna mais aguerrido nas nossas emoções, né, em relação àquilo que a gente sente. Tem uma garra maior, um ímpeto maior de muitas vezes aparecer com essas emoções, de mostrar essas emoções para receber uma espécie de atenção. Então traz uma certa teatralidade para essas coisas, né? Um certo drama, por assim dizer. Tem uma certa vaidade emocional, né? De muitas vezes demonstrar as emoções de uma maneira mais dramática para chamar a atenção e ter aquilo que a gente pensa que é necessário para nutrir o campo emocional. Só que isso esconde muitas vezes aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, da questão dos apegos, e que a gente precisa usar a garra do leão, a força que o signo traz da gente irradiar o brilho, né, de sair muitas vezes da zona de conforto, porque está muito relacionado ao teatro, a questão dos palcos, a questão de ser visto e reconhecido por aquilo que faz bem. Então, o apego emocional que muitas vezes é usado para conseguir essa atenção mascara, esconde esse outro lado nosso que precisa ser trabalhado para deixar a nossa essência florescer e irradiar o brilho por aí, irradiar a nossa luz. Lembrando que a fase de quarto crescente é quando a metade da lua já está iluminada, né? Não quer dizer que ela fica na fase nova até o dia da quarto crescente, ou seja, do dia 20 até o dia 27, ela começa a encher de luz, né? Aparece no nosso céu cada vez mais brilhante, cada vez mais iluminada, mas há uma graduação. Nessa graduação estão as outras fases lunares que eu falo sempre aqui, que eu chamo a atenção, para que a gente comece a considerar a progressão que a Lua faz ao longo dos 20 e poucos dias, né? Às vezes 27, 28 e até 29. Mas é importante olhar porque ela não fica nova até o quarto crescente. Tem uma outra fase que é a fase crescente. O quarto crescente também é um momento que começa a encher, né? O maior fluxo, a maior intensidade dos líquidos, maior movimentação de pessoas. Então já começa a favorecer a gente divulgar aquilo que tinha sido plantado lá durante a lua nova, trazer isso à luz, né? Começar a manifestar esses objetivos, as coisas que vinham sendo desenvolvidas, né, ali muitas vezes em sigilo, ou, né, porque precisava de uma nutrição. Não é que é algo escondido, feio, que não deve ser mostrado, não é isso, mas é algo que precisava ser protegido ali durante um certo período para começar agora o desenvolvimento, né? Precisava arraigar primeiro para agora começar a se mostrar. E é mais ou menos esse o sentido, né, da coisa, daquilo que começa a aparecer agora. E nesse sentido a gente precisa firmar o curso. O momento da quarto crescente não é um momento de dúvidas, a gente tem que estar ali firme e forte. É uma tensão, né, de quadratura, então requer que a gente se esforce.
saia da zona de conforto e continue trabalhando para desenvolver. Não está tão favorecido nessa fase as finalizações, né, os encerramentos, porque como a energia está para crescer, para aumentar, para encher, né, até a chegada da fase cheia, os términos, as finalizações são desencorajadas nesse período. Não é que não pode ser feito, né? A vida não funciona assim. Se a gente conseguisse alinhar 100% tudo com os ciclos lunares e da astrologia em geral, tudo seria uma maravilha, mas não é possível. Então, quando vai finalizar algo durante esse período, além de considerar toda a carga emocional que pode ter, também ali do Plutão, que ainda está fazendo aspecto com essa Lua, né? Um aspecto de oposição, ela está distanciando, vocês vão ver na mandala, mas ainda traz um potencial de limpeza, uma necessidade de purga, de transformação. Então, quando vem isso para um término, pode ser que cause ali uma certa comoção, né? Um certo drama, porque a Lua passando em Leão, né? Que muitas vezes ali para finalizar vai ser um desafio, pode durar mais a finalização. E aí com esse apego emocional pode carregar ainda mais a situação, né, a ponto de explodir por conta do aspecto com Plutão. Então o ideal é levar aquilo que é possível, né, finalizar se for necessário, se for extremamente necessário, mas o aspecto aqui é principalmente para desenvolver e não para término. Uma outra dificuldade é a perda de peso, porque como eu sempre falo, a Lua crescendo, né, significa que os líquidos estão subindo, estão inflando, então tem maior intensidade de circulação e já dá aquela sensação de inchaço, de que está começando algo ali, a meio que as pessoas têm a sensação de que estão ganhando peso. Mas na verdade é esse volume de líquidos que se torna mais intenso. Então muitas vezes começar uma dieta vai dar aquela impressão de que não está dando resultado, de que não está adiantando muito, então é importante considerar isso também. Assim como definir metas, né? Então vamos dar uma olhada na mandala, quais são os outros potenciais energéticos que a gente precisa considerar para continuar o desenvolvimento nesse período. Já o quarto crescente acontece no dia 27 de abril, às 18h19 do horário de Brasília. E aí a gente tem, naquele momento que as energias começam a desenvolver, né, que é o momento ali do quarto crescente e tal, a gente tem que firmar o curso com aquilo que foi projetado, né, planejado, e seguir adiante. O Sol já se distanciou do Plutão. O Plutão está ainda a 0 graus, o Plutão é o mais lento de todos os planetas, então seu movimento é realmente muito lento. Ele já se distanciou do Sol, está a 7 graus, mas a gente observa que o nosso amigo Saturno ainda permanece em sextil, em aspecto forte, impactando diretamente a energia solar desse período. Então a gente precisa, né, o Sol passando no signo de Touro, trazendo toda uma preocupação com os temas da materialidade, e ainda mais porque o Saturno está fazendo essa energia forte lá. O Saturno trazendo, né, o cheque de realidade, como eu já falei, mas também pode trazer empatia, sensibilidade do signo de Peixes. Para isso a gente precisa despertar o amor incondicional, despejar sobre isso, né? E eu fui falar desses pontos até antes de mostrar que a Lua está a 7 graus do signo de Leão. Então ali está acontecendo a quadratura, né, a fase de quarto crescente, de uma Lua que muitas vezes pede que a gente olhe também para o nosso emocional, no sentido daquilo que não nos impede de mostrar a nossa essência solar. Lembrar que o Sol rege Leão. O Sol, passando em Touro, pede uma praticidade, uma objetividade, aquela coisa toda que eu já falei, mas aqui também a gente precisa analisar quais são as nossas fragilidades emocionais que impedem da gente aparecer no bom sentido, da gente se mostrar, da gente irradiar o nosso brilho. Muitas vezes esses apegos lunares, que são apegos emocionais, aquilo que a gente não quer, acha que não pode mostrar, por vários motivos, né, que os motivos geralmente vão ser mais práticos, objetivos, então é até difícil de refutar, porque tem sim
um certo indício da realidade mostrando aquilo que a gente sente. Então, os apegos materiais do touro, né? Muitas vezes a condição de sustento não está legal, o trabalho, a forma como se tira esse sustento, a sobrevivência, evidencia essa fragilidade. E aí vem o emocional que pede uma garra, que pede algo que a gente saia e apareça, né? Quem não é visto não é lembrado, vamos pensar nisso sempre. E o sentido do sol é sempre irradiar brilho, irradiar luz. E aí essa fragilidade do touro que sempre olha para aquilo que tem, porque ele busca segurança através do ter e esquece de ser. E o emocional aqui, né? A lua passando em Leão pedindo para que a gente seja. E ainda também permanece aquela energia dos nodos, né? Tanto com o Sol aqui, a 3 graus de diferença, muito pouco. O Sol que vai ter feito uma conjunção com o nodo. Então a gente vai ver, né? Vai ter a possibilidade de clarear essas coisas, dessa questão toda da limpeza, né, energética da materialidade que a gente pode fazer, como eu falei lá na Lua Nova. E agora isso fica mais forte ainda, né? Porque vai haver a conjunção, já teve aqui há 2 dias, né? A conjunção. Esse nodo faz também uma quadratura crescente com a Lua e a Lua faz uma quadratura minguante ao nodo sul. Então a gente vai ser um período, né, que a gente vai continuar trabalhando todas essas energias que foram apresentadas na mandala de Lua Nova. A gente precisa usar isso positivamente, né? Buscando curas, como eu falei. Aí o ascendente caindo em Escorpião a 20 graus, então mais uma vez trazendo todo o potencial de intensidade, de aprofundamento, de eletricidade, de transformar a partir das crises. Então a gente está vendo toda uma configuração de limpeza energética. E a gente vai falar mais para frente, porque no signo de Touro, né, existe uma estrela fixa, que é a Algol, que é fortíssima e sempre traz impactos. Então a gente está caminhando, né, vamos seguindo aqui pelo signo de Touro. A gente precisa aprofundar e precisa sair desse nível mais raso, que é o espelho d'água, que muitas vezes o escorpião não quer se aprofundar, ele tem medo da profundidade, ou muitas vezes ele se esconde no fundo para que a luz do sol não toque. Então olha isso, né? A gente está buscando aqui iluminar esses temas todos, essas questões todas da nossa materialidade que precisam ser limpadas, e aí a energia que muitas vezes vem para essa transformação através das crises faz com que a gente se esconda disso e tente não enxergar, né? Feche os olhos numa tentativa de escapar. Mas aí a gente perde o que está sendo desenvolvido nesse período, conforme apareceu lá na mandala de Lua Nova. Então, o momento que a Lua aqui está revelando para a gente, né? Começa uma revelação. Vamos ver o que vai aparecer na Lua cheia, que vai ser bem aqui no signo de Escorpião, né? Em oposição ao Sol em Touro. Então, é olhar para esses pontos todos o quanto antes para a gente atuar antes que venha ainda mais força da lua cheia. E lá no meio do céu, né, a bússola, o destino desse período, a 9 graus está o signo de Leão em conjunção com a lua, trazendo ainda mais ênfase para aquilo que eu falei, das características que a gente precisa mostrar e tudo isso que a gente pode não se sentir seguro sobre nós mesmos, sobre a nossa essência, mas que é preciso trabalhar essa insegurança para conseguir irradiar nosso brilho, irradiar nossa luz para o mundo positivamente. E aí vamos seguindo, né, agora para a próxima mandala, que é exatamente da lua cheia, da fase cheia. Bom, como vocês viram na mandala, né, tem todo um potencial de lua, Plutão, e seguindo ali para a lua cheia, né, que vai ser no dia 5 de maio, e onde vai acontecer também um eclipse lunar. Então a gente tem que estar preparado. Eu falei muito isso no vídeo da lunação em Áries, né, desse período,
que precisava de uma tensão emocional maior, porque quando chegar o auge em Escorpião, que vai ser a lua cheia em Escorpião e ainda com o eclipse, o potencial de tudo aquilo que não foi lidado, de tudo aquilo que não foi tratado durante esse período, no sentido emocional, vir à tona de uma maneira muito explosiva, de uma maneira muito intensa, causando crises para que haja purga, para que haja limpeza e haja transformação. Então é aproveitar tudo isso a partir de agora, do quarto crescente. Se ainda não fez esse trabalho emocional de dar vazão, que vai ser algo mais intenso e constante por conta da intensidade e circulação dos líquidos, né? Então a emoção vem do elemento água e isso continua fluindo, né? Então de agora em diante é preciso dar vazão constante àquilo que se sente para não gerar acúmulos, correndo o risco de ter essas explosões daqui a 7 dias que a gente vai ter a fase cheia e o eclipse lunar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar para se inscrever, presta muita atenção se apareceu a palavra inscrito, porque o YouTube está tirando meus inscritos, apesar do meu trabalho saturnino para crescer esse canal em 2023. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Esse mesmo conteúdo está sendo postado na seção comunidades aqui do YouTube, para ficar tudo num lugar só, para quem gosta do YouTube. Para quem quiser saber mais desses potenciais, toda essa questão emocional, como é a lua do mapa, pode me chamar para fazer a consulta, tem o link para o WhatsApp, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.